Olá pessoal, bem-vindo ao nosso canal. Hoje nós vamos estar falando sobre frações e como calcular a fração de uma quantidade, fração de um número. Um assunto super importante para a sua prova. Eu tenho certeza que esse assunto estará presente na sua prova através de algumas questões. Então, primeiro, vamos estar vendo aqui, revisando o que é fração. Fração na matemática corresponde ao quê? A uma representação das partes de um todo. Então, eu tenho aqui um todo, um inteiro. Se eu pegar esse inteiro, dividir em duas partes e pegar uma parte, eu vou ter o que, ó? Um meio. Se eu pegar, dividir em quatro partes e pegar uma parte, eu vou ter o quê? Um quarto. Se eu pegar duas partes, eu vou ter, então, dois quartos, né? Uma fração, nós temos alguns termos que a gente precisa também aprender e relembrar. A parte de cima, a gente diz que é o quê? Que é o numerador. O numerador ele indica quantas partes nós tomamos do todo. E a parte de baixo aqui, ó, a gente vai chamar de denominador. O denominador indica quantas partes a unidade, ou seja, o todo, foi dividido. Como que a gente calcula, então, a fração de uma quantidade? Questões, assim, bastante recorrentes no Enseja. Para determinar a fração de uma quantidade, basta o que? Dividir essa quantidade pelo denominador e depois você vai ter um resultado. Esse resultado você vai multiplicar pelo numerador. Vamos aprender isso de forma prática aqui através de alguns exemplos. Eu quero calcular um quarto de 100. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir esse número, essa quantidade pelo denominador, que é o 4, e o resultado eu vou multiplicar pelo numerador, que é o 1. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dividir 100 por 4, que vai dar o quê? Vai dar 25. E o resultado eu vou multiplicar pelo numerador, que é o número 1. Então, quantos que é 1 quarto de 100 é igual a 25. Nosso resultado aqui, ó. Agora eu quero calcular 2 quintos de 50. Então, basta o quê? Dividir 50 pelo denominador, que é 5. O resultado a gente vai multiplicar por 2, que é o numerador aqui, ó. Então, nós vamos fazer 50 dividido por 5 é igual a 10. Multiplicado pelo numerador, que é o número 2, nós vamos ter que 2 quintos de 50 é igual a 20. Aqui está o nosso resultado. Agora a gente quer calcular 4 sextos de 36. Então, nós já aprendemos o quê? Que basta dividir esse número pelo denominador, que é 6, e o resultado multiplicar pelo numerador, que é 4. Então, 36 dividido por 6 é igual a 6. Vezes o numerador, que é 4, nós vamos ter então que 4 sextos de 36 vai dar igual a 24. E aqui está o nosso resultado. Então, vocês estão vendo que é bem fácil, né, calcular a fração de uma quantidade. Só que nós vamos estar vendo agora como que esse assunto cai aqui através de algumas questões. Primeira questão, que diz assim, ó, com o objetivo de implementar a separação de lixo em um conjunto habitacional, 3.600 moradores foram entrevistados. Os dados obtidos informam que 3 quintos deles já separam o lixo de sua residência e que um quarto pretende começar a separação do lixo produzido em suas residências. Então, o número total de moradores que já separam o lixo pode ser obtido por... Então, a questão aqui, ó, ela só nos cobra como que a gente calcula quantos que é 3 quintos de 600. Ela nem sequer pediu para a gente fazer o cálculo. O examinador, ele foi muito bonzinho com a gente. Por isso que nós já vamos marcar aqui, ó, letra C. Nós sabemos o que? Para a gente calcular 3 quintos de 600, basta a gente trocar esse D aqui por uma multiplicação. A gente vai fazer o que agora? Dividir essa quantidade pelo numerador, que é 5, dividir aqui. Depois, o resultado que a gente encontrar, nós vamos multiplicar pelo numerador, que é 3. Então, vamos encontrar aqui, vamos supor que o examinador tivesse pedido para a gente que quantidade que seriam essa em um número natural. Então, basta o quê? Dividir 3.600 por 5, que vai dar 720.
Esse resultado agora a gente tem que multiplicar pelo numerador, que é 3, e nós vamos encontrar como resultado 2.160. Essa é a quantidade de moradores que já separam o lixo. Ou seja, de 3.600 moradores, 2.160 moradores já separam o lixo, ou 3/5 de 3.600. Tudo bem? Vamos aqui para a nossa próxima questão. Estudo feito com 1.220 adolescentes norte-americanos aponta que redes sociais estão substituindo passeios com colegas. 3/4 destes adolescentes dizem que enviam mensagens escritas aos amigos todos os dias. Os adolescentes que participaram desse estudo, a quantidade dos que enviam mensagens escritas aos amigos diariamente é. Então, nessa questão aqui, a gente já tem que calcular a quantidade de adolescentes que enviam mensagens escritas aos amigos diariamente. Então, para isso, basta a gente fazer 3/4, que é 3 sobre 4, de 1.220. Então, o que a gente faz? A gente substitui esse D aqui por uma multiplicação, e a gente vai fazer o quê? Vai dividir essa quantidade aqui pelo denominador, que é 4, dividir, e depois multiplicar o resultado obtido pelo 3, que é o nosso numerador. Então, 1.220 dividido por 4 dá 305. 305 multiplicado por 3 vai dar o quê? 915. Então, nosso gabarito aqui, ó, é a letra C. Então, última questão. Uma confecção de roupas fez 2.550 vestidos. Dessa quantidade, metade, que é o quê? Que é 1/2, ou 1/2. Foi vendida em uma semana. E a terça parte, o que é a terça parte? É a mesma coisa que 1/3. Foi vendida na semana seguinte. Logo após, o dono da confecção fez uma liquidação e vendeu por R$ 120 cada um dos vestidos restantes. Qual foi a quantia em real que o dono dessa confecção arrecadou nessa liquidação? Então, primeiro que a gente tem que fazer o quê? É calcular quantos que é meio de 2.550, que ele vendeu na primeira semana. A gente precisa calcular quantos que é 1/3 de 2.550, que ele vendeu na semana seguinte, ou que na segunda semana. Então, se a gente calcular isso, como é que a gente faz? Calcular um número, uma fração de um número, basta fazer o quê? Primeiro dividir pelo denominador e o resultado multiplicar pelo numerador, que aqui é um 1. Então, a gente vai ter que simplesmente dividir 2.550 por 2 e multiplicar por 1 não altera o resultado em nada. Então, 2.550 dividido por 2 vai dar 1.275. E 2.550 dividido por 3, a gente vai dividir e multiplicar. Então, 2.550 dividido por 3 vai dar o quê? 850. Então, agora a gente precisa calcular qual é a quantidade de vestidos restantes. Então, se essa confecção fez 2.550, vendeu numa semana 1.275 e na outra semana 850, quantos vestidos que restaram? 425 vestidos que restaram. Essa quantidade de vestido que restou, ele vai vender por R$ 120 numa liquidação. Então, nós vamos ter que calcular quantos que ele arrecadou nessa liquidação. Então, se restaram 425 vestidos, ele vendeu cada um destes por R$ 120, quanto foi que ele vai faturar aqui, ó, nessa liquidação? R$ 51.000. Gabarito aqui, letra A. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham visto através desses exercícios que a gente fez, através dessas questões, tenham relembrado o conceito de fração e tenham aprendido como que a gente calcula fração de uma quantidade. É um assunto muito importante para a sua prova. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se ficou com alguma dúvida, coloque aqui nos comentários. Vou pedir para vocês curtirem esse vídeo e se inscreverem no nosso canal. E, se possível, ainda compartilhar esse vídeo com os seus coleguinhas. Fique atento, porque nos próximos dias estaremos postando ainda mais várias aulas, né, sobre matemática para você tirar
para tirar uma excelente nota no Enseja. Então, fique com Deus. Tchau, tchau.